Salmo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Para o mestre de música, de acordo com a melodia Os Lagares, Salmo davídico. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Até aqui a palavra de Deus. Pedimos mais uma vez, ó Pai, que o Senhor fale, para que nós possamos, ó Pai, ser transformados pela tua palavra e perceber que apesar de pequenos, ainda assim o Senhor tem transformado as nossas vidas e tem se preocupado conosco. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Você já ficou alegre por perceber o quão pequeno você é neste universo tão imenso? Já parou para pensar sobre isso? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje. Já parou para se alegrar o porquê que você é tão pequeno num universo tão imenso? E que mesmo assim, e é aqui onde está a nossa maior alegria, mesmo assim, Deus se importa conosco. Deus se importa com você. O Salmo de número 8 é um salmo davídico e ele foi escrito para ser cantado segundo a melodia chamada Os Lagares, né, como é descrito ali no título do salmo. Provavelmente, esta melodia, alguns comentaristas dizem que era uma melodia mais alegre. Era uma alegria diferente de quando você olha ali no Salmo 7, que já é uma alegria, já é uma confissão de Davi, e nós temos aqui um tom mais fúnebre, mais difícil. Agora, o Salmo de número 8, ele é um salmo para ser lido com alegria. Ele é um salmo com essa ideia aqui que tem uma melodia mais contente, uma melodia mais alegre. O Salmo 81 e 84 também são chamados assim. E aí quando você vê então no Salmo 8, Salmo 81 e 84, quando aparece segundo a melodia Os Lagares, significa que é uma melodia mais alegre. É um tom mais animado aqui. Obrigado, irmã. Agora, é interessante pensar sobre isso, e de acordo com o estilo da alegria, que o Salmo parece que ele traz um conceito que, será que isso nos deixa alegre? Será que esse conceito que ele vai trazer aqui deve nos trazer alegria ao nosso coração? Por que nós devemos ficar alegres sabendo que somos pequenos? É isso que nós veremos hoje. É isso que o Salmo vai nos responder. Nós devemos ficar alegres sabendo que nós somos pequenos. Primeiramente, devemos nos alegrar porque o nome de Deus é magnífico. Nós devemos alegrar porque o nome de Deus é magnífico. Olha o que diz, versículo 1. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus.
E quando você olha para o versículo 9, o que diz? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Ele começa então esta frase, ele termina, com exceção que o Salmo, o número 1, versículo 1, ele adiciona esta frase final, que é tu, cuja glória é cantada nos céus. Devemos reconhecer então que o nome de Deus, ele é majestoso. A ideia de majestoso é algo grandioso, é algo enorme. Este nome é majestoso em toda a terra. Por quê? Porque toda a terra louva ao Senhor. Ainda que esteja em pecado, mas toda a criação de Deus louva ao Senhor. Recentemente eu até ouvi sobre isso e até uma mudança do nosso linguajar que nós devemos ter é que nós chamamos as coisas criadas por Deus de natureza. Mas não deveríamos chamar de natureza, porque natureza é uma coisa que surge. E não é assim com a natureza. Nós devemos chamar de criação de Deus. Então a criação de Deus, este mundo criado por Deus, o seu nome é glorificado. Então a glória do Senhor é cantada nos céus, é cantada na terra. Salmo 19, versículo 1 diz: os céus declaram ou proclamam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Assim como toda a terra glorifica o Senhor, Deus nos convida a nos alegrar juntamente com a criação de que o Senhor é majestoso. O Senhor é majestoso. E esse é o convite de Davi para nós. Senhor, Senhor nosso. Ele traz a ideia do coletivo aqui, de toda a igreja cantando: como é majestoso o teu nome em toda a terra. Enquanto a glória de Deus é cantada nos céus, ela pode e deve ser cantada também aqui na terra por todos os seres humanos. Este é o primeiro convite, então, nós devemos nos alegrar porque o nome de Deus é magnífico. Segundo ponto, devemos nos alegrar porque Deus recebe o louvor dos pequenos. Porque Deus recebe o louvor dos pequenos. Versículo 2 é um versículo bastante curioso e bem interessante aqui, que diz o seguinte: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. A ideia aqui é que uma criança recém-nascida, ainda que nascida em pecado, consegue louvar na sua vida, louvar o Senhor com os seus lábios. A ideia é que nós conseguimos ver que Deus existe e louvar ao Senhor através de uma criança recém-nascida balbuciando coisas sem sentido. Quem já viu um recém-nascido, e acredito que talvez todos nós, a gente sabe que é algo maravilhoso. Não tem como não chorar, não tem como não se maravilhar de ver uma criança ali, recém-nascida, falando as suas primeiras palavras. Na verdade não é nem falar, né? A palavra é balbuciar ali as primeiras coisinhas ali, sem sentido algum, mas a gente se encanta tanto com aquilo, nós louvamos ao Senhor por causa de um recém-nascido. E também o texto diz não só da criança, mas não só dos recém-nascidos, mas também das crianças. Quando a criança ela vai crescendo, nós podemos também admirar que mesmo pequenas, muitas são piedosas, muitas louvam ao Senhor, mesmo com pouca idade. Nós podemos então ver Deus sendo glorificado, mesmo com recém-nascidos, mesmo com crianças.
Agora, por que Deus faz isso? É interessante que o versículo 2 ele continua. Deus faz isso e faz delas o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. O que tem a ver? O que tem a ver? Deus usar as crianças para fazer o seu nome como fortaleza e para calar os inimigos. Porque Deus as usa para envergonhar aqueles que, quando atingem a idade adulta, se recusam a reconhecer Deus nas pequenas coisas. Se recusa a reconhecer Deus até mesmo nas grandes coisas. Até mesmo o inimigo, quando olha para uma criança louvando ao Senhor, enxerga que ali há algo inexplicável. Não tem como entender. Mesmo uma criança sem entendimento tão firme quanto um adulto, ainda assim está ali glorificando ao Senhor. Há muitos que não reconhecem a glória de Deus e se acham espertos, se acham inteligentes, negando ao Senhor. Mas a realidade é o que diz lá no Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1 chama de tolo aquele que não crê em Deus. Ele fala o seguinte: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. A ideia aqui é, enquanto os pequenos, enquanto as crianças, desde pouca idade, têm reconhecido Deus como seu Senhor, ainda que não tenham todo o conhecimento, mas querem louvar o Senhor, querem glorificar a Deus, os mais inteligentes, os sábios, os inimigos de Deus, desprezam o Senhor e são então tidos como tolos. Uma criança pode crescer então sendo sábia e adorar ao Senhor desde pequena. Deus ele é louvado não só pelas coisas grandiosas, mas também pelas coisas pequenas. E por isso, então, o segundo ponto é que nós devemos nos alegrar, porque Deus recebe o louvor dos pequenos. Terceiro, devemos nos alegrar, porque Deus nos mostra a nossa insignificância diante da sua grandiosa criação. Versículo 3 e 4 vai falar sobre isso. Nós devemos alegrar, porque Deus nos mostra a nossa insignificância diante da sua grandiosa criação. Novamente, versículo 3 e 4 diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Quando nós olhamos para a criação de Deus, não há como não enxergar a nossa pequenez, a nossa insignificância. Se você, de alguma maneira, está se sentindo um pouco soberbo, eu quero te recomendar uma receita. Você vai pegar, então, aquele dia que você está se achando demais, se achando bom, se achando cara, se achando soberbo, está se vangloriando de alguma coisa incrível que você fez, você vai pegar a sua cadeira. Você vai pegar a sua cadeira, vai colocar lá no pátio da sua casa, na frente da sua casa, apaga as luzes de casa, deixa o celular para lá, deixa tudo lá. E aí você vai sentar na frente da sua casa e você vai ficar 10 minutos observando as estrelas. Nesses 10 minutos, eu quero que você conte todas as estrelas e chame todas por algum nome inventado. Você consegue fazer isso? Não. Você vai sentar, você vai olhar, mas vai ser impossível contar todas as estrelas. Até porque as que a gente vê já são difíceis. Mas imagina as que a gente não vê. É impossível nós contarmos tudo isso. E só de você parar e sentar e observar as estrelas,
a sua soberba já começa a cair. Teve um cientista recentemente que, mesmo sendo ateu, ele falou que quando nós observamos, agora não lembro qual foi o planeta que ele falou, não sei se foi Júpiter ou Marte, não sei, acho que foi Júpiter, se não me engano, que quando você observa pelo telescópio, ele mesmo sendo ateu, ele diz: rapaz, a minha fé ali, ela duvida se realmente existe um Deus. Porque é incrível. Quando nós observamos os céus, como ele fala aqui, quando nós observamos os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Quando a gente começa a observar estas coisas, a gente percebe o quão grandioso Deus é, o quão majestoso Deus é. Por isso, Salmo 147, versículo 4, Salmo 147, 4 diz que Deus determina o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Deus sabe o nome de todas as estrelas. E a gente não decora nem os planetas do sistema solar. Eu não decoro. Eu não sei nem direito quais são. Imagina todas as estrelas. É quase impossível de decorar algumas estrelas. Mas Deus sabe todas pelo nome. Isaías 40, versículo 26, diz que devemos erguer os olhos e olhar para as alturas. E ele então pergunta: quem criou tudo isso? Quando a gente olha então para os céus, olha para as alturas, a gente tem que se perguntar: quem criou todas essas coisas? E ele responde, ele diz: aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Deus chama todas as estrelas pelo seu nome e todas obedecem ao Senhor. Todas brilham e assim glorificam a Deus. A criação de Deus não foi criada para a nossa glória. Não foi criada para mostrar que nós somos poderosos, que nós somos alguma coisa. Pelo contrário, foi para mostrar o quão pequeno nós somos. Quando você sobe alguma montanha ou vai para algum lugar muito alto e você vê lá de cima aquelas pequenas casas, aquelas pequenas pessoas, aqueles pequenos carros, a intenção não é mostrar o quão bom você é, o quão grandioso você é, mas você perceber que você é tão pequeno, que você vive em um mundo tão grande, mas você é tão pequeno diante deste mundo. E é por isso, diante desta reflexão, diante desse magnífico Deus, grandioso e supremo, que Davi se pergunta, que nós devemos nos perguntar, e que em algum momento você com certeza se perguntou, que é: quem somos nós para que Deus se importe e se preocupe conosco? Quem somos nós? Nós somos como pequenas formigas. Quando a gente olha de cima aqui, olha para uma formiga, a gente olha e fala: isso aqui é insignificante, é um bichinho qualquer, é tão pequeno. Deus é muito maior do que esta visão que nós temos de uma formiga. Deus está no seu santo trono, ao qual, se você pegar qualquer nave e tentar chegar até Deus, é impossível. Ele está muito além de qualquer universo criado. Está muito além disso. E ainda assim, a pergunta que nós vamos fazer é: e por que Deus se preocupa com a gente? E por que Deus se importa com a gente? Quem é o homem para que Deus se importe? E a resposta é: sim. Deus se importa e se preocupa com cada um dos teus filhos. Deus se preocupa tanto com cada um dos teus filhos que enviou o seu próprio filho para morrer
na cruz por nós. E é isso que o torna ainda maior, apesar de sermos tão insignificantes diante dessa grande criação. Para Deus, nós não somos insignificantes. Nós temos o devido valor, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Apesar de sermos pecadores, apesar de tudo que fizermos de bom, seja como um trapo de imundícia, ainda assim Deus se importa conosco. Ainda assim Deus nos ama. Olhe para a criação e veja o quão pequeno você é. Veja o quão grande Deus é. E veja que este Deus tão grandioso te ama, mesmo você sendo tão pequeno. E aqui está a nossa alegria, de saber que apesar de sermos insignificantes diante desse universo para Deus, Ele nos dá o valor em Cristo Jesus. Ele envia o seu Filho para morrer na cruz por nós, para nos salvar dos nossos pecados, para que nós tenhamos significado em nossa vida. O terceiro ponto, então, é que devemos nos alegrar, porque Deus nos mostra a nossa insignificância diante da sua grandiosa criação. E quarto e último ponto, é que devemos nos alegrar, porque ainda assim Deus dá o domínio da criação ao homem pequeno. Versículos 5 a 8 fala o seguinte: Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Meus irmãos, mesmo que sejamos tão pequenos, Deus é tão maravilhoso que nos deixou esta terra para cuidarmos dela. Lá em Gênesis 1, 28 a 30, deixa bem claro. Deus diz: povoai, enchei a terra, multiplicai e dominai, subjugai sobre todos os animais selvagens e domésticos, sobre todas as plantas. Deus deu para Adão e Eva o direito de cuidarem da criação que Deus fez. Deus deu esse direito para mim e para você, para que a gente tenha domínio sobre os animais, sobre as plantas e sobre tudo. Nós ficamos encantados que o leão é o rei da selva, mas na realidade, nós humanos, que somos o dono deste mundo, Deus concedeu esse direito a nós, e isso deve nos alegrar, porque nós não somos meros animais irracionais, mas somos a coroa da criação de Deus. Nós somos criados para reinar neste mundo. No entanto, o que acontece, e você sabe muito bem da história, é que Adão e Eva pecaram. Adão e Eva não cumpriram o seu dever. E a terra agora geme por causa do pecado. A terra agora ela é subjugada de uma maneira ruim. Está de mal a pior porque nós não conseguimos cuidar da criação do Senhor. Devemos alegrar então, pois ao contemplar um pequeno bebê e um grande universo, nós podemos reconhecer que mesmo sendo pequenos, Deus nos constituiu como dominadores da sua criação. Devemos alegrar, pois ao contemplar um pequeno bebê e um grande universo, podemos reconhecer que mesmo sendo pequenos, Deus nos constituiu como dominadores de sua criação. Como eu disse, por causa do pecado, nós perdemos este domínio total desta criação.
A terra geme por causa do pecado e clama ao Espírito Santo por uma libertação. E para o autor de Hebreus, Jesus Cristo é este Filho do homem perfeito, a quem Deus sujeitou o domínio de toda a criação. Deus restaura a sua criação através de Cristo Jesus. Lá em Hebreus 2, versículos 6 a 8, diz assim: Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, e aqui falando de Davi, deste salmo, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E então o autor de Hebreus completa: ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe tivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. A ideia aqui é que em Jesus, Deus restaurou o domínio da criação. Nós perdemos este domínio, mas em Jesus, Deus subjugou todas as coisas, todo o domínio sobre toda a criação. Por causa de Jesus, um dia todos nós reinaremos novamente com Deus no céu. Reinaremos no novo céu e na nova terra. E essa é a nossa esperança, de que um dia sairemos deste mundo corrupto para um mundo perfeito, guiado e governado pelo Senhor. E nós, juntos com o Senhor e junto com o Cristo, reinaremos com Ele para todo sempre. Amém? Quero encerrar então com algumas aplicações. Voltando à pergunta inicial, você já ficou alegre por perceber o quão pequeno você é neste universo imenso e que Deus ainda assim se importa com você? 3 aplicações então diante dessa pergunta. Primeiro, devemos a todo tempo admirar a criação de Deus. Podemos reconhecer o quanto Deus é grandioso na criação. A criação, ela é grandiosa, porque foi feita pelo Senhor, mas não devemos adorar esta criação. Não devemos exaltar a criação, porque é uma mera criação de Deus. É algo grandioso, é algo majestoso, mas só revela que Deus é ainda maior do que todas as coisas criadas. E nós podemos olhar para um bebê balbuciando, para uma criança dizendo as suas primeiras palavras, andando, e com isso nós podemos glorificar o Senhor. Nós podemos olhar para as estrelas do céu, para a sua criação e glorificar o Senhor por tudo isso. Não glorificar estas coisas, mas glorificar ao Senhor. E olhar então e perceber o quão pequeno nós somos. Somos que nem este bebê balbuciando, esta criança pequena. Somos seres racionais, mas de pouco intelecto comparado à inteligência, à sabedoria do nosso Deus. Então nós devemos reconhecer, segunda aplicação, reconhecer a pequenez humana diante da majestade do Senhor. Nós somos pequenos diante de Deus. Nós somos tão pequenos diante desse Senhor. Mas isso não deve nos entristecer, pois a terceira aplicação é que nós devemos reconhecer que em Cristo nós temos dignidade e responsabilidade. Em Cristo, a imagem de Deus é restaurada em nós. Em Cristo, a nossa responsabilidade também de cuidar deste mundo, de cuidar da criação, ela volta. Nós devemos então cuidar daquilo que Deus criou para a glória de Deus, até o dia em que todas as coisas serão restauradas, subjugadas aos pés de Jesus, em que todas essas coisas,
um dia se tornará um novo céu e uma nova terra para a glória de Deus. Então, primeiro, devemos admirar a criação, mas não adorar a criação. Segundo, devemos reconhecer a nossa pequenez diante da majestade de Deus. E terceiro, devemos reconhecer que em Cristo nós temos uma nova dignidade, nós temos uma nova responsabilidade de cuidar desta terra até a volta de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a nos humilharmos debaixo da sua poderosa mão, a reconhecermos, ó Pai, o quão pequenos nós somos. Tire de nós, ó Pai, qualquer tipo de orgulho, de arrogância, de achar que somos alguma coisa, que a gente não tenha um conceito maior sobre nós mesmos, mas que nós tenhamos este equilíbrio de saber, ó Pai, que nós somos pecadores, nós somos miseráveis, diante do Senhor, nós somos como uma pequena formiga, uma pequena molécula, somos algo que à vista somos tão insignificantes diante do Senhor. Mas pedimos também, ó Pai, que o Senhor nos ajude a reconhecer que em Cristo Jesus nós passamos a ter significado para glorificar ao Senhor. Que a nossa vida, Pai, seja feita, seja vivida para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos cuidar, ó Pai, desta criação, restaurando a tua ordem, Adão e Eva, no início da criação. Que nós possamos, ó Pai, voltar a dominar sobre este mundo, ó Pai, para a glória do Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor nos ajude, ó Pai, a viver para a sua glória dia após dia, reconhecer o quão pequeno nós somos, mas reconhecer que o Senhor nos deu responsabilidade para que através de nossas vidas possamos louvar ao Senhor acima de todas as coisas. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém.